Tem corpos que deixam um necrotério diferente. Não pelo cheiro, não pela aparência, mas pela sensação. O ar muda, o silêncio fica pesado e ninguém consegue explicar direito por quê. Meu nome é André e eu trabalhava no turno da madrugada em um necrotério pequeno no interior. Naquela noite, chegou um corpo novo. Homem, 40 e poucos anos, coberto de sangue quando tiraram da ambulância. Mas não era isso que incomodava. Era quem ele tinha sido. Todo mundo ali conhecia o nome dele. Todo mundo. Assalto, desaparecimento, gente morta. Diziam que ele fazia coisas tão ruins que até quem trabalhava com polícia evitava comentar. E mesmo morto, ninguém queria chegar perto. Eu percebi isso na hora. Os paramédicos foram embora rápido demais. O policial assinou os papéis sem olhar para o corpo. E o cara que trabalhava comigo, o Jonas, não conseguia parar de olhar para a gaveta onde colocaram ele. Foi aí que eu perguntei: "Que foi?" E ele respondeu baixo, baixo demais: "Tem gente que não devia ficar aqui depois de morrer." Eu ri. Achei exagero. História de funcionário antigo. Até porque cadáver é cadáver. Ou pelo menos, era o que eu achava naquela noite. Até ouvir o primeiro barulho vindo das gavetas. Um barulho metálico. Como se alguma coisa estivesse tentando abrir por dentro. O som veio baixo no começo. Quase imperceptível. Metal raspando devagar, como uma gaveta mal fechada. Eu olhei para o corredor das câmaras. Tudo parado. Luz branca, fraca, e aquele frio constante do necrotério. Mas o Jonas continuava olhando fixo para a mesma direção, sem piscar. Foi aí que o barulho veio de novo. Mais forte. Clang! Eu me assustei, porque dessa vez parecia perto. Muito perto. E vinha exatamente da gaveta do corpo novo. O Jonas soltou um palavrão baixo e começou a andar rápido para o outro lado, como se não quisesse ficar ali. Eu fui atrás dele. "Ei, relaxa. Deve ter ficado mal encaixada", tentando parecer calmo. Mas ele nem respondeu. Só pegou o casaco, as chaves e, antes de sair, olhou direto para mim. "Se abrir, não olha na hora." E foi embora, me deixando sozinho naquela sala gelada, com o corpo. Eu fiquei alguns segundos parado, tentando decidir se aquilo era paranoia ou medo de verdade. Até ouvir de novo. Clang! Mais alto. Dessa vez, seguido de outro som. Um arrastar lento. Metal contra metal. Meu coração acelerou, porque agora não parecia uma gaveta solta. Parecia alguém empurrando por dentro. Eu devia ter saído. Sério, devia. Mas eu fui até lá, devagar, cada passo ecoando no chão frio, até parar na frente da gaveta. E então eu vi. Ela estava aberta. Só alguns centímetros, escura por dentro. E naquele momento, alguma coisa se mexeu lá dentro.
congelei. Na hora, o corredor inteiro ficou silencioso. Silencioso demais. A gaveta continuava entreaberta, escura. E eu fiquei esperando. Mais um som. Mais um movimento. Qualquer coisa. Mas nada aconteceu. Então, eu me aproximei. Devagar. Tentando controlar a respiração. É só impressão. Eu repetia isso na cabeça, sem acreditar de verdade. Quando cheguei perto, segurei a alça metálica, fria, fria demais, e puxei. A gaveta deslizou devagar, fazendo aquele barulho metálico horrível. E então, eu vi. Nada. A gaveta estava vazia, completamente vazia. Sem corpo, sem saco, sem sangue. Meu cérebro travou, porque eu mesmo tinha visto colocarem ele ali, menos de 1 hora antes. Não tinha como aquela gaveta estar vazia. Eu dei um passo para trás, tentando entender, tentando achar alguma explicação lógica. Trocaram de lugar, levaram o corpo, qualquer coisa. Até perceber uma coisa. A etiqueta da gaveta ainda estava lá, com o nome dele, exatamente onde deveria estar. E então, alguma coisa bateu atrás de mim. Forte. Metal seco. Eu virei na hora. Outra gaveta, do outro lado do corredor. Aberta, devagar, como se tivesse acabado de destravar sozinha. Meu coração disparou, porque aquela não era a gaveta dele. Era impossível. E mesmo assim, tinha alguém lá dentro agora. Eu fiquei parado, sem conseguir respirar direito, porque a gaveta continuava abrindo, devagar, metal raspando, e a coisa lá dentro não se mexia. No começo, a luz do corredor piscou, 1 vez, 2, e então estabilizou. Foi aí que eu vi o rosto. Era ele, o corpo novo, o criminoso. A mesma roupa ensanguentada, o mesmo corte no lado do pescoço. Mas tinha uma coisa errada. Os olhos. Eles estavam abertos, olhando direto para mim, sem piscar. Meu corpo inteiro gelou, porque cadáver não olha. Cadáver não acompanha você com os olhos. E ele estava acompanhando. Eu dei um passo para trás, depois outro, sem conseguir desviar o olhar. E então, ele sorriu. Devagar. Um sorriso torto, errado. Como se o rosto dele não soubesse mais fazer aquilo. Minha mão começou a tremer. E foi aí que ele sentou. O corpo inteiro levantou devagar dentro da gaveta, os ossos estalando. Crac, crac, como se estivesse duro demais para se mover. Eu devia ter corrido, mas congelei, porque os olhos dele não saíam de mim. E então ele falou, baixo, rouco, como se tivesse terra na garganta. Você tocou em mim.
Meu sangue gelou, porque eu lembrei. Quando ajudaram a colocar o corpo na gaveta, eu segurei no braço dele, sem luva. E naquele instante, eu entendi. Aquilo não voltou sozinho. Trouxe alguma coisa junto. E essa coisa agora sabia quem eu era. Ele começou a sair da gaveta, muito devagar, as pernas deslizando para fora, os pés arrastando no metal. E o pior, não era ver aquilo andando. Era o jeito que ele sorria, como se estivesse feliz por finalmente não estar sozinho. Eu finalmente consegui me mexer. E corri, na hora, sem pensar. Queria distância daquela coisa. Os passos dele vinham atrás de mim, lentos, arrastados, mas vinham. Como sapatos molhados no chão. Eu atravessei o corredor, quase escorregando. Meu coração parecia explodir. Quando cheguei na porta da sala principal, ela bateu sozinha. Forte. Eu puxei a maçaneta. Nada. Travada. Não. Eu comecei a forçar com as duas mãos, desesperado. Mas não abria. E os passos continuavam vindo. Mais perto. Até parar. Bem atrás de mim. Eu não queria virar. Sério. Porque uma parte de mim já sabia o que ia ver. Mesmo assim, eu virei. Ele estava no fim do corredor, parado, torto, a cabeça inclinada para o lado, os braços pendurados, mas os olhos continuavam presos em mim. E o sorriso, maior agora, muito maior. A boca aberta até longe demais, como se o rosto estivesse rasgando. E então ele deu mais um passo. Devagar, sem pressa, como se soubesse que eu não tinha para onde fugir. Foi aí que as luzes apagaram. Tudo. De uma vez. O necrotério inteiro mergulhou no escuro. E naquele silêncio, eu ouvi respiração. Muito perto. Perto demais. Bem na minha frente. Eu fiquei imóvel, sem respirar, sem piscar. E então, alguma coisa encostou no meu rosto. Frio, molhado, como pele de cadáver. Meu corpo travou inteiro, baixa, quase dentro do meu ouvido. Agora, você me pertence. Na mesma hora, as luzes voltaram. E ele não estava mais no corredor. A coisa tinha sumido. Mas tinha uma coisa pior. A gaveta dele estava fechada de novo, como se nunca tivesse aberto. E lá no metal, bem na altura da minha cabeça, tinham marcas novas. 5 riscos fundos, como unhas tentando sair de dentro para fora. Depois que as luzes voltaram, eu não fiquei mais nem um minuto naquele lugar. Peguei minhas coisas e fui embora do necrotério correndo. Nem olhei para trás. O problema é que algumas coisas não ficam naquele lugar. Elas grudam em você.
Naquela noite, eu não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, eu via o sorriso dele, os olhos abertos dentro da gaveta, me olhando. E então o celular tocou. 3h17 da manhã. Número desconhecido. Eu quase não atendi. Mas atendi. E me arrependi na hora. Porque ninguém falou nada. Só dava para ouvir respiração lenta. E no fundo, um som metálico. Como gaveta deslizando. Meu sangue gelou. Eu desliguei na hora, mas o telefone tocou de novo, na mesma hora. Mesmo número. Eu não atendi. Só fiquei olhando a tela vibrar, até parar. E então chegou a mensagem. Uma foto. Meu corpo inteiro travou. Era o necrotério. A sala das gavetas. A foto tinha sido tirada naquele momento. E no fundo, dava para me ver. De costas. Parado na frente da gaveta aberta. Só que eu nunca vi aquela foto ser tirada. E tinha outra coisa. Dentro da gaveta, o corpo não estava lá. Ele estava atrás de mim, sorrindo para a câmera. Eu larguei o celular na hora. Minhas mãos tremiam. E então, veio outra mensagem. Texto simples. Você tocou. Só isso. Você tocou. Na manhã seguinte, eu descobri quem ele era de verdade. O homem da gaveta tinha sido líder de uma facção violenta no interior. Assassino. Cruel. Diziam que ele mandava torturar gente dentro de galpões abandonados. E o pior, diziam que ele tinha medo de morrer. Pavor. Tanto que antes de morrer, ele procurou pessoas que mexiam com o ritual. Coisas erradas. Coisas proibidas. E naquela hora, eu entendi o que tinha voltado naquela gaveta. Não era ele. Não completamente. Era alguma coisa usando o corpo dele. Porque agora tinha passagem. Contato. Alguém tinha tocado. Eu. Depois disso, outras mortes começaram a acontecer no necrotério. Funcionários pediram demissão. Um sumiu. Outro enlouqueceu. E toda vez, sempre tinha relato da mesma coisa. Uma gaveta abrindo sozinha. E alguém sorrindo no escuro. Eu nunca mais voltei lá. Mas às vezes, de madrugada, meu celular recebe fotos sem número. Fotos escuras. Corredores vazios. Metal. Sangue. E em todas elas, sempre tem alguém no fundo, me olhando. Então, se algum dia você ouvir uma gaveta abrindo sozinha num necrotério, não olha. Porque talvez alguma coisa esteja procurando outra pessoa para tocar. Se inscreve no canal O Escuro Fala e comenta aqui embaixo. Você teria chegado perto daquela gaveta? Boa noite, se você conseguir dormir.